Seguinte, eu pedi pro ChatGPT elencar tópicos e meio que perguntas e pontos pra gente falar sobre a nossa experiência morando nessa casa nova. Motivo da mudança, por que a gente decidiu mudar pra Serra? Acho importante a gente começar com isso. Na verdade, foi um achado, né? A gente precisava de um lugar com 4 quartos. Loja, estúdio, o nosso próprio quarto e como minha família é do Sul, eu queria muito que quando eles viessem, eles não ficassem num hotel. Então, tinha que ter um quarto de hóspedes. Até para amigos também. Amigos, é. Mas a nossa ideia não era pegar uma casa grande dessa forma, com um quintal. Era uma casa com 4 quartos. Até porque a nossa ideia era achar uma casa de 4 quartos em São Paulo. Sim. Não era vir pra cá. A gente estava num apartamento de 60 metros quadrados, com um quarto, trabalhando no mesmo lugar, que era o mesmo lugar da sala, o mesmo lugar da cozinha. Ou seja, a gente acordava, começava a trabalhar e só parava de trabalhar quando ia dormir, porque o trabalho virou a nossa casa. A gente procurando os aluguéis em São Paulo era um absurdo. Impraticáveis. E você em algum Não, momento... a gente começou a procurar região, né? A gente começou a ver Jundiaí. Aí E tem um eu amigo já- nosso que é o Cauê, que ele foi para uma cidade perto de Jundiaí também. A gente pesquisou lá também. A gente olhou até Taubaté. Taubaté, que o A Zero Cal tinha mora lá. falado, A Cal fez uma... lá do Balela, né? Enfim, a gente começou a olhar ABC também. Sim. Mas eu já tinha morado em São Bernardo, eu não queria voltar mais. Eu também não estava muito afim do ABC, e aí até que começou a aparecer muita recomendação de imobiliária, até que Serra da Cantareira, eu nunca tinha ouvido falar que existia esse lugar tão perto de São Paulo. Sim. Aí a primeira coisa que acho que eu sei, é por causa do Mamonas, que foi aqui que caiu o avião. É verdade, era a única coisa que a gente sabia da Serra. Aí um dia eu tava indo pro jogar bola e era cedo ainda, eu falei, pô, vou dar uma passadinha lá nessa tal de Serra da Cantareira. Eu vim de moto sem te avisar, vale né? abrir um parênteses nesse momento. Exatamente. O Felipe, ele tem um tiricutico. A nossa ideia era se mudar agora, no mês de 2025. Porque a gente noivou em Cuba há 2 anos atrás, amor? A gente começou a morar junto no final de 2023. Eu queria ter uma experiência morando com o Felipe pra eu ver. Isso aqui vai dar certo, né? Eu queria fazer as coisas direitinho. Só que aí ele curtiu. Mas aí a gente se mudou no apartamento, a gente morando 6 meses juntos. Ele sem me avisar, porque ele sabia que eu ia falar alguma coisa. Ele foi lá e foi ver a serra. Aí Você ele... não ia deixar, né? Não é que eu não ia deixar, mas eu ia, tipo, tentar te amor, vai com calma. Não, né? Vamos aos pouquinhos e tal. Mas aquela mesma semana a gente descobriu a serra. Eu lembro que a gente ficou bebendo Aperol. A gente passou não madrugada, mas a gente ficou muito tempo abrindo Procurando várias casas, abas né? em casa aqui na serra. E aí ele foi, aí ele voltou apaixonado. Aí ele me manipulou, como um bom mágico que ele é. E aí no mesmo final de semana a gente veio juntos. Pra ver a casa, né? Mas a gente só foi numa cafeteria. Só veio conhecer o bairro, a gente ainda Só não... que a gente passou na frente dessa rua. Sem reparar nessa casa, né? Não, a gente passou, eu falei, amor, a gente viu essa casa. Eu tirei foto, peguei o link, falei, amor, é a casa, é a casa. Daí nessa semana a gente voltou e marcou. Veio ver. E a gente A gente só viu essa casa. visitou né? essa casa e Sim, a gente se tinha se apaixonou. interessado por outras, um preço parecido com essa, Mas quando a gente se apaixonou por visitou... essa. E aí tinha uma outra mulher olhando essa casa, o Felipe quase que fez ela desaparecer do mapa, mas aí deu tudo certo pra gente ficar. A próxima é o que a gente mais gostou da casa no primeiro impacto. Por mim, falando por mim, esse canto que a gente tá. A gente se apaixonou principalmente. muito por esse canto e eu acho que o quintal, embora hoje Sim. seja algo que talvez a gente fale mais pra frente, seja um problema, que é a questão da manutenção, torna a casa muito mais cara, né, por toda essa manutenção, mas eu acho que você plantava muitas coisas, tomate, Numa sacada do apartamento. Né? numa sacadinha de nem 2 metros. Aqui eu falei, nossa, minha composteira Sim. era pititica. Sim. Porque é o que cabia no apartamento, aqui dá pra eu ter uma composteira em cada canto da casa. Sim, mas eu acho que eu gostei muito do tamanho do quarto. A casa é bonita. A gente conseguir separar, a lareira foi o que me chamou muita atenção, mas eu acho que a sacada do nosso quarto é o que eu sou apaixonada, assim, quando eu acordo, A gente abre e abro. vê verde, 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 verde. Eu acho que era o que eu não imaginava viver no momento. Eu também não. E saber que isso foi palpável pra gente nesse momento foi... E a gente pensava muito nos gatos. Também, muito né, nos espaço gatos. pros gatos. Porque a gente pegou 2 gatos sem querer
por impulso. E aí, quando a gente se viu, a gente tava seres humanos com 4 felinos. 6 seres vivos em 60 metros. Exatamente. 10 metros quadrados para cada um. Quando a gente assinou o contrato, eu lembro que eu ficava, meu Deus, os gatos aqui, os gatos aqui. Aqui é 1.000 metros quadrados o terreno todo. Coisas que funcionaram bem. Estruturas, reformas, distribuição dos cômodos. Eu não sei o que ele quis dizer aqui. Distribuição dos cômodos, eu achei que seria um pouco mais interessante. Porque aqui, não sei se vocês já viram onde foi o estúdio do Felipe, que é 2... que era quando era lá em cima, né? Sótão aquilo? É como um se sótão. fosse um Que é o andar de terceiro sótão. andar, né? Que tem 2 quartinhos. E embaixo... A gente se apaixonou por esse sótão também, né? Sim. E a gente não tá utilizando muito ele. Pra nada. E embaixo é uma outra casa, porque são casas... Morava o sogro e aí começou a morar o genro e a filha. O subsolo da nossa casa tem uma outra casa. Tem uma cozinha, tem 2 quartos. E aí eu pensei, gente, para receber gente aqui vai ser maravilhoso. Porque quando a gente percebeu que a gente ia morar longe, nossos amigos de São Paulo fazer alguma coisa, dormir uma galera, a gente achou que conseguiria aproveitar para ser um quarto, uma casa de hóspedes embaixo. Só que é muito úmido. Muito úmido e muito frio lá também. Então acho que essa questão de distribuição de cômodos, basicamente a gente tem um quarto nosso, um quarto de hóspedes, que eu uso de escritório também, e e aqui, que já dormiu galera aqui no Ano Novo, casa aqui na sala. Tem muitos cômodos que a gente não usa. Pelo menos uns 4 cômodos da casa a gente não usa. Sim. Os 2 lá de cima e 2 lá de baixo, né? Mas... Hoje em dia, a gente já chegou a usar mais. Sim. É porque a gente, por exemplo, eu usava o sótão de estúdio. No verão é impraticável, porque o que separa eu e o sol é uma camada de madeira e uma telha. E mais nada. Então lá é muito quente. E aí para instalar ar-condicionado lá ia dar muito trabalho, ia ficar muito caro. Sim. E a sala antigamente, que hoje é aqui, a gente fez, a sala era para ser onde é o meu estúdio hoje. Aí a gente trouxe a sala para cá, que acho que foi um puta acerto, porque senão a gente não ia estar usando esse canto aqui sem uma televisão. E o meu estúdio agora é onde é a sala. E lá o sótão a gente está usando mais de depósito, né? Larga coisa para bagunça, assim, a gente larga lá. Coisas que dariam para melhorar. Espaços mal aproveitados, problemas inesperados, acho que é meio que isso, né? É, isso que a gente falou. Eu ainda tenho planos de utilizar mais a parte de baixo, que eu já vi uns vídeos de como tentar tirar a umidade, pra gente conseguir aproveitar mais lá embaixo. Lá em cima eu tenho alguns planos, mas são coisas tipo, uma salinha de TV, ou uma biblioteca. Porque no inverno lá é muito gostoso. Tipo, agora tá quentinho. Aqui precisa da lareira, lá em cima não precisaria. Inclusive eu tô queimando aqui, daqui a pouco eu tô sentado essa parte ali. minha que eu tô sentindo ferver. Enfim, problemas inesperados é o tempo inteiro, né? Tem um telhado do canil que tá caindo, mas como a gente não usa o canil, meio que foda-se. Mas vou falar, a churrasqueira, a gente não esperava que a gente ia usar tão pouco, porque como a cozinha da casa é longe da cozinha da churrasqueira... Tem que descer com muita coisa. Sempre que vai fazer churrasco tem que ficar descendo com muita coisa, tem que ficar subindo o tempo todo e tal, ficou meio impraticável. Agora a gente tá reformando lá embaixo. Temos planos pra... É que é tudo aos pouquinhos, né? É tudo muito aos poucos, porque... Tem a questão financeira também. Eu falei até isso com os membros do canal ontem, que muita gente acha que só porque é influenciador ganha rios de dinheiro. Pode ser, se você fizer tigrinho e se você tiver um pouco menos de filtros e se você fizer mais visualização do que eu faço, que eu já tive muito inscrito. E o seu perfil é muito nichado, né? Enfim, tem muitas questões, mas assim, eu não ganho nem perto da maioria dos meus amigos que trabalham com isso. Então... A gente vai também tudo aqui muito tentando gastar o mínimo possível e tem coisas que não, vai ter que deixar o próximo mês também pra gente a não gente se vai apertar. bem aos Eu acho que tá muito escuro lá, vai falando. Aqui hoje é o primeiro episódio assim mesmo. Mas eu acho que de imprevisto, falando de um modo geral, lá em Porto Alegre, na casa dos meus pais, acontecia muitos imprevistos também. Então eu acho que em questão disso, é um pouco... Eu não acho que seja muito fora do normal. Tudo bem que somos um casal jovem, que é a primeira vez que estamos morando sozinho numa casa, tentando lidar com isso. Mas eu lembro de acontecer algumas coisas na casa dos meus pais, assim, de ter sim, sempre tinha alguém em casa. Sempre tinha alguém. Mas é que aqui a minha ideia era eu cuidar do jardim todo, eu cuidar da piscina, eu cuidar de manutenção. Só que quando eu fiz os cálculos, eu esqueci do cálculo mais importante, talvez, disso tudo, que é tempo, né? É o tempo. Então, um dia pra fazer. Ou eu trabalhava ou eu cuidava da manutenção da casa. Os dois ao mesmo tempo eu não conseguia. E às vezes nem tinha equipamento para isso. Então a gente não imaginava que ia ter que contratar jardineiro com a frequência que a gente contrata. A gente não imaginava que ia ter que vir piscineiro.
foram todas as batalhas que eu perdi, né? Mas você foi um guerreiro, amor. Eu Você tentei, lutou até o eu último. tentei. Adaptação com o tamanho da casa é maior ou menor do que imaginavam? Eu acho que eu não tive problema com isso, não. Tipo, não precisei me adaptar. Também não. Eu acho que tá muito bom pra gente conseguir trabalhar em espaços separados, Sim. sem um atrapalhar o outro por reuniões ou enfim. E eu gosto da casa ser grande. Embora Sim. eu acho que a gente conseguiria viver numa casa muito menor, a gente já falou sobre isso, mas... Não, assim, o tamanho da casa em si, da construção da casa, eu acho que ela é um pouquinho acima do que a gente precisava. Até Sim. porque tem 4 cômodos que a gente não está usando. Sim. Pode ser que a gente venha usar no futuro e tal, mas não estamos usando. Agora, o quintal, se ele fosse 1/3 do que ele é, Tá já ótimo, estava ótimo. Porque a gente não tem cachorro, então o quintal é a piscina e uma churrasqueira, não precisava mais que isso. E, mano, cabe uns 20 carros aqui em casa, tem Sim. quintal lá embaixo que é uma área Não, dá que... pra construir mais 2 casas dentro do quintal. o último vídeo do Fazendo Fumaça foi numa área que a gente pisa 2 vezes por mês, assim. Sim. Enfim. Agora, natureza e clima. Diferença de clima em relação à cidade. Eu sou do interior de São Paulo, que é muito mais quente que São Paulo. Já é bem mais quente que São Paulo, então eu tô acostumado com calor mesmo no inverno. São Paulo já era para mim bem mais frio que Jaú. Aqui é bem mais frio que São Paulo, então eu sofro para um caralho nesse lugar. Eu troquei torneira para torneira elétrica. Primeira coisa que eu fiz quando eu mudei para cá foi trocar o chuveiro para um chuveiro um pouquinho mais forte, porque a gente mudou para cá em agosto, então tava frio. A gente pegou a semana mais fria de São Paulo de 2024. Aqui, na Aqui primeira na semana Serra, aqui. E sem a lareira funcionar. Sem a lareira tem função, vocês viram aqui no canal, né? Tem o que Mas eu vou falar, quando a gente vê a sensação térmica entre São Paulo e aqui, ela não muda, às vezes, 1 grau. Mas eu acho que por ser muito amplo, ter muitas árvores, ser arborizado, né, ter bastante circulação de vento... Todo dia de manhã a gente indo pra academia é neblina no inverno. Neblina, parece que a gente tá dentro de uma nuvem. O Felipe sofre. Eu tava um pouco acostumada. Eu acho que aqui é muito mais parecido com o Rio Grande do Sul do que próprio São Paulo, de fato. Mas é frio. Ó, uma gaúcha falando, tá? Desafios com umidade, mofo, e depois ele pergunta, na mesma pergunta, bichos. Bichos eu acho que é um tópico separado pra gente. A umidade a gente começou a sofrer há umas 2 semanas aqui, que tá bem úmido, porque como chove, muitas vezes chove a noite toda tá com neblina. No dia seguinte, às vezes faz sol, aquela água da chuva, ela evapora e fica aqui, ela condensa e fica por aqui. Então a geladeira às vezes tá toda úmida por fora. Eu tava andando de casa e escorreguei porque tava muito úmido o piso. Às vezes o chão do banheiro fica úmido e aqui nem tem chuveiro. Então, e para quem cultiva coisas, a umidade às vezes é um problema também. A roupa de agasalho que eu usei no inverno passado, tipo, eu tive que lavar antes de usar porque tava com cheiro de e falando em roupa, a toalha não seca no nosso banheiro. Nossa, não sim, seca. isso é terrível. Então, se não fizer sol pra gente pôr na sacada pra secar, tem que trocar a toalha todo dia, praticamente. Então é isso. E bichos. Bichos acho que foi o nosso maior problema, né, amor, até agora. Sim. Porque eu sabia que a Ana não gostava de aranhas, mas na casa dela, quando ela morava em São Paulo, na Pompeia, era aquelas aranhas de canto de parede, aquelas pernudas e magrela, sabe? Umas aranhas desnutridas, que era o que tinha na casa dela. Sim. Então, tipo, isso aí eu lido de boa. Barata, ela também não gosta, eu particularmente não gosto, mas tipo, não é que eu tenho medo, eu não gosto. Se tiver alguém que se prontificar a matar a barata, eu deixo. Sim. Se não tiver ninguém, eu mato. Ele me falou isso no início do nosso relacionamento, inclusive. Não gosto de barata, mas também não é nada. E eu sou daquelas pessoas que sente cheiro de barata. Ele é especial. Agora, cobra a gente nunca viu aqui, apesar de relatos de pessoas próximas, o jardineiro aqui mesmo. Bastante gente fala que tem bastante. Tem bastante jararaca aqui, que é talvez a pior que tenha no Brasil e tal, então é delicado. Escorpião nunca vimos. De fauna e flora, não, de bicho, a gente já viu um lagarto muito grande aqui, algumas vezes, né? Um saruê, sagui, Sagui, esquilo, jacu, que é uma árvore que deu um susto em nós, uma vez do nada uns 2 jacu aqui em casa, tá escuro ali. Sapo e o pior, e talvez mais frequente, né? Depois dos macacos, que são as aranhas. Dentro de casa eu vi uma vez uma aranha. Acho que eu nem te contei na época, mas já faz muito tempo. Não.
que era grande, mas era tipo uma aranha-lobo, não armou pra mim Onde? e tal. Na cozinha, né, perto Depois, olha, tá vendo? Enfim, só que lá do lado de fora, a gente vê no verão, agora faz muito tempo que a gente não vê, mas no verão a gente via aranha toda semana e eu cheguei, pelo menos 3 vezes que eu lembro, a pegar aranha armadeira, que é a mais perigosa, e a mais agressiva e a mais problemática. Ela vai raspar no celular, vai derrubar. Não, passou reto. Então... Nem eu sabia que eu tinha tanto medo assim. O Felipe já viu algumas coisas de eu ficar muito apavorada, assim, a ponto dele de eu achar que eu ia morrer. Mas é uma questão, assim, são coisas que eu fico pensando, será que eu deveria estar morando nesse lugar, embora eu ame morar aqui? Porque... inclusive nos primeiros meses eu comecei a me questionar se a gente ia ficar muito tempo por aqui. Sim. A gente chegou a ver um macaco pegar uma aranha numa teia gigante que tem na árvore ali fora, pegar e comer, sabe? São coisas que os Enzo de apartamento não estão acostumados. Foi complicado. Como a natureza impactou a saúde mental de vocês? Pô... Eu acho que pra mim muito, viu, amor? né? É esquisito, mas eu percebo que eu consigo lidar com as coisas de uma forma muito diferente. Embora que a gente tenha muita coisa pra fazer e tal, acho que os pequenos momentos de você conseguir, sei lá, aquele dia que você estava cortando a árvore e eu fui pintar a estante, tudo bem que é raro, mas pequenas coisas que você faz lá fora, tipo, é muito gostoso. Não, essas coisas são as coisas mais gostosas de fazer pra mim. Tipo, o meu melhor passatempo é consertar alguma coisa ao ar livre. Sim, e coisas do tipo, você tá trabalhando, você começa a escutar maritacas, você abre a janela e você fica olhando pra maritaca, sabe? Quando aqui em São Paulo... Tucano. Quando aqui em São Paulo, e tem muito aqui, e quando aqui em São Paulo você abre a janela pra ver um carro passando, ou ouvir som de alguma coisa. Então são pequenas coisas que eu acho que impactam. Tomando café da manhã, olha pra trás, tem um macaco pendurado na tua janela. Sim, eu acho que impacta bastante. Não, sem dúvida. No começo, eu demorei pra conseguir curtir a casa. Talvez eu tenha começado a gostar da casa de 2 meses pra cá, assim, que foi quando eu entendi, tipo, pararam de aparecer novidades que eu vou ter que resolver. É óbvio que vai quebrar uma telha em algum momento, Sim. vai dar um problema na caixa d'água, né? Mas no começo tudo era muito novidade. Agora eu já tô tipo, eu já entendi. Agora eu tenho o controle da casa, Sim. eu entendi o que eu tenho que terceirizar, entendi quem eu tenho que chamar quando acontecer tal coisa, sabe? Para quem eu tenho que perguntar. Isso facilita. Então agora as coisas estão caminhando sem a gente ter muitas surpresas. E eu ficava muito nervosa, porque pra mim o Felipe ia querer sair dessa casa o quanto antes. Não, eu ia. E eu tava tipo, meu Deus, eu chorava só de imaginar eu vendo o Sagui pela última vez. Eu dei nome pra cada um deles, eu vi os nascer. Chamo os saguis pelos nomes aqui. Eu vi eles filhotinho. Falando em bicho, animais de estimação, como os gatos se adaptaram? Ainda estão se adaptando, né? É porque pra gente, na nossa cabeça, quando a gente tava naquele apartamento de 60 metros e eles viessem pra uma casa desse tamanho, já ia bastar. Mas pra eles, agora que eles sabem que eles têm acesso à rua, eles estão sempre pedindo pra ir pra rua. Eu acho que tem 2 formas de analisar isso. Antes eles ficavam dormindo o dia inteiro. Hoje eles conseguem aproveitar mais a vida deles. Eles brincam mais. Eles querem brincar mais, eles têm mais necessidades que a gente achou que não... Estão muito mais ativos. Sim, sim. Então eu acho que eles estão se adaptando, mas eles são gatos mais saudáveis hoje, sabe? E a gente também está aprendendo Sim, muita coisa sim. nova sobre o gato e coisas que a gente achava, só ter uma casa grande eles já vão ter espaço para correr e brincar. Sim. Não é só isso, tem mais coisas. Mas são coisas que no apartamento a gente não teria nem a opção de fazer. Aqui a gente tem e está fazendo aos poucos, né? Tipo, Sim. o gatil que a gente quer fazer, a gatificação aqui, enfim. Fomos estudar um pouco mais sobre as areias e a gente percebeu que a areia que a gente estava usando era uma merda, dava pra gente melhorar, enfim. Então a gente tá aprendendo muito. E eu já sou pai de gato há 9 anos e todo dia eu aprendo uma coisa nova. É igual ser pai de gente, sim. Inclusive tem cupom, tem link da Pet Love, vai estar aqui na descrição. Eu sou contra o pai de gente. Divulga não é pra ser pai de gente. o link da Pet Love. Todos os nossos gatos têm... Eu ia falar Plano de sex saúde. shop.
Todos os nossos gatos têm plano de saúde pela Pet Love, depois do SUS que a gente passou com o Nino e outros 2 nossos que os 3 ficaram mal, um a gente perdeu, a gente ficou com uma conta muito alta no hospital veterinário e a gente foi pesquisar sobre o plano de saúde e descobriu que nem era caro. A partir de R$14, o nosso é um que acho que é R$39,90, já, mano, por mês já cobre muita coisa. Se você usar o nosso link que está aqui na descrição, você ganha desconto, a gente ganha desconto, sai todo mundo feliz, principalmente os seus pets, os nossos pets. Então, link na descrição. Mudança de comportamento dos bichos. Eu acho que o Maguinho, ele começou a fazer xixi fora da caixa com mais frequência nos últimos meses. E a gente está estudando muito para entender, para fazer as adaptações necessárias. Então, teve essa questão. Ele fazia de vez em quando no apartamento, mas era muito raro, né? A sensação que dá é aquilo que eu falei. Ele sente mais tédio aqui, lá ele só dormia. E então ele quer fazer coisa, a gente não atende, ele, vou mijar e mija. Segurança. Por causa dos gatos, né? Grades, tela, essas coisas. Na primeira semana a gente telou a casa quase que inteira. A parte de dentro da casa ela é toda telada. E as varandas aqui de baixo não são. Só a do meu escritório tem uma varanda que tem tela. E da sacada. E a sacada do nosso quarto tem tela. Tem uma varanda aqui na frente, uma varanda atrás da área de serviço que não tem tela. Porque a gente não sentiu necessidade de colocar lá quando a gente mudou. Mas os gatos ficam pedindo para sair o tempo todo. Então a gente está querendo telar as varandas aqui de baixo também. Para de vez em quando a gente abrir para eles ficarem nas varandas aqui. Porque eles miam o tempo todo querendo sair. Além de fazer o gatinho. Além de fazer um gatilho lá, que a gente quer fazer na graminha e tal. E a varanda era para ter feito essa semana, inclusive, mas por conta de um portãozinho de madeira não deu, vou ter que... Enfim, vai até sair vídeo disso aqui, provavelmente. Mas, enfim, a gente está ainda nesse processo das telas, mas, enfim, os gatos só ficam aqui dentro, tudo é telado e é bastante coisa, né? Só aqui embaixo são umas 6 janelas, 7, 8, umas 9, 10 janelas, lá em cima já é mais coisa também, é bastante tela. Aí agora, logística e rotina. Distância até mercado, farmácias e hospitais. A gente sentiu... Eu achei que seria pior. A única questão aqui que não tem... Primeira semana nossa, a gente começou a estocar alimento, né? Nossa, parecia que a gente ia viver num bunker. Sim. Mas eu acho que a única coisa que não tem aqui perto, porque tem um mercadinho, não é um supermercado, um atacado, mas tem aqueles mercados de bairro que super nos atende. Como a gente tem na academia agora 3 vezes na semana durante a manhã, a gente vai para São Paulo, faz academia, aproveita, passa na Swift, compra carnes. Daqui para a zona norte de São Paulo, para o extremo norte de São Paulo, é 15 minutos de carro. Então é razoavelmente perto. Então a gente aproveita, todo dia pega a gente tudo. vai para ir na academia. E a única coisa que não tem aqui perto é farmácia, mas que entrega. De 1h30, 2 horas, chega aqui o remédio. Então você não pode estar morrendo de dor de cabeça. É bom ter ali a farmacinha, mas... Mas assim, como a gente vai 3 vezes por semana, pelo menos, para São Paulo, a gente passa... Na nossa academia tem uma farmácia embaixo, então a gente já achou não que é seria mais problema. bem pior, mas é muito tranquilo. Delivery aqui é assim, tem 3 pizzarias que entregam aqui... Uma bem mais baratinha, outras mais caras e muito boas. Eu acho que é essa a questão. Eu acho que tem opções de hambúrguer, eu acho que tem opções de pizza. Sushi, acho que só o Sachô. Só uma, Mas... São todos muito bons. São todos muito bons, só que tem aquela opção que é barata. Tipo, em São Paulo tem outras variações de custo-benefício. Aqui, por ser centros de restaurante muito gourmetizados, digamos assim... Tem muito restaurante bom aqui. São restaurantes bem aconchegantes, bem... Enfim, aí delivery é um pouco mais caro, assim, mas... Nada muito. Nada muito, e quando a gente quer economizar, a gente pede uma pizza que é mais barata, um hambúrguer que é mais barato. Questão de internet e sinal de celular. Aqui, Vivo Fibra 500 mega. Foi uma preocupação do Felipe quando a gente veio, para bater o martelo, assim, tem Vivo Fibra? Tem. Eu tive que ter certeza que funcionava internet fibra ótica, porque era uma época que hoje em dia eu não faço tanta live, mas mesmo não fazendo live, eu baixo e subo muita coisa na internet o tempo todo, então a internet precisa ser boa, precisa ser estável, e a nossa internet fixa aqui. A nossa internet da Vivo 3G aqui também funciona muito bem, mas TIM não funciona aqui. Então a gente tem muito problema, às vezes, a gente chamar Uber, se o Uber tiver TIM, porque vai parar de funcionar, a gente não vai saber se ele está vindo, ele se perde. Eu acho que o Uber é uma questão. É uma questão. Eu que não dirijo, às vezes o Felipe não pode me levar para algum lugar, eu tenho que pedir Uber. Aí eu tenho algo marcado, sei lá, um médico às 2 da tarde. Eu tenho que pedir à 1 da tarde. Não, eu tenho que pedir meio-dia,
porque vai demorar 1 hora para chegar até o médico e pode ser que demore 1 hora para encontrar um Uber. Então essa é uma questão bem chata, mas... Geralmente durante o dia é mais tranquilo de pedir. Uma Sim. vez ou outra, só que foi muito difícil de pedir durante o dia. O problema é quando a gente precisa pedir Uber aqui à noite e também quando a gente precisa voltar para cá à noite. É difícil gente de São Paulo querer se deslocar só até Uber aqui. Black para atender. Para voltar a gente já vai direto no Uber Black, porque Sim. a gente sabe que se for esperado o X, a gente vai ficar 1-2 horas esperando o Uber e não vai achar. Então eu já vou direto sempre no Black. Custo de vida. A casa ficou mais cara ou mais barata do que imaginavam? Mais cara. Como sempre, mais caro. Muita coisa que a gente achou que não ia gastar. Mas eu acho que uma casa, eu acho que ainda fica o preço, ou até mais barato, de uma casa com 4 quartos em São Paulo. Ah, sem dúvida. Porque a gente achou casas por 10 mil reais. Que não eram nem perto do que a gente... Nem metade disso aqui. Não, ainda tá valendo a pena. Ainda tá valendo a pena. Também acho. Despesas extras com manutenção, cortar mato, piscina, segurança, meio que já falei, né? Segurança a gente já contava, que ia por alarme, sistema de segurança. E de verdade, acho que nem precisava, porque é bem muito, seguro. Bem tranquilo aqui. Agora que a gente tem um orçamento, quanto que é a manutenção da casa, eu acho que a gente não tem muito extras, assim, em relação à casa. A gente teve uma vez que fudeu um encanamento lá embaixo, que estourou uma torneira. Sim. E ficou um dia inteiro vazando água, e a água aqui é caro. Mas aquilo que a gente falou, são questões de casa, que pessoas que moram em casas têm. Então, meio que isso. Uma vez que eu tava ligando muito o filtro da piscina, eu não sabia, também veio uma conta de energia muito alta, sim, mas essas coisinhas assim, de surpresa. E quando quebra alguma coisa, o dono da casa virou meio que amigo meu. Ele vem e conserta. O dono da imobiliária é cunhado dele, também muita gente boa. Então, tudo que a gente precisa, assim, que é estrutural da casa... Geralmente o próprio dono cola aqui, eu e ele a gente arruma, ou ele traz alguém que arruma. E eu acho que isso é muito excelente, porque quem mora de aluguel, eu que estou em São Paulo há 7 anos... Geralmente eu morei de aluguel, sempre foi muito estressante, aqui é muito tranquilo. A imobiliária é muito gente boa com a gente, muito firmeza, tem sido, né? E sim, o dono da casa também é muito firmeza, ele é veterinário, então a gente conversou um monte. Tá perguntando pra gente falar sobre o sentimento de paz, de solidão ou de ansiedade aqui. Eu vou te falar que eu acho que em São Paulo... eu me sentia mais... não me sentia mais só. Eu tinha meus amigos próximos, mas era muito uma questão de preciso ver meus amigos. Agora parece que eu estar mais comigo e viver mais comigo, eu às vezes sinto necessidade, eu vou, mas não é uma obrigação. São Paulo tem coisa acontecendo o tempo inteiro, você quer viver coisas o tempo inteiro. Aí você sai, você bebe, você percebe que só tá bebendo porque você tá naquele lugar porque você não queria estar, entendeu? Se você for naquele lugar sem beber... E São Paulo tem milhares de lugares assim. Praticamente parou de beber desde que a gente mudou pra cá, né? E aqui eu sinto uma questão de... eu sinto muita saudade de ter meus amigos próximos, mas era muito mais fácil vê-los. Mas hoje eu sinto que eu tô muito mais em paz em relação a... E tipo, a gente morando longe é mais fácil das pessoas entenderem, né? Sim, tipo, sim. Pô, não dá pra eles irem sim, o tempo todo em lugares e estarem presentes o tempo todo, porque eles moram longe. Mas mesmo assim a gente não... nos últimos meses, a gente tem visto muito pouco os nossos amigos. Mas... é algo que a gente quer mudar. Eu acho que a gente conseguindo adaptar a casa para receber visitas, para fazer um final de semana. Porque a gente sabe que é difícil as pessoas chegarem até aqui, é difícil elas voltarem daqui. Então, ter um lugar que pode receber essas pessoas, né, para elas vir num sábado, voltar no domingo... eu acho que é a próxima coisa que a gente vai fazer, porque já tá tudo certo. A gente tá arrumando a casa para começar a receber mais amigos aqui. Assim como a churrasqueira. Arrumando a cozinha, arrumando a churrasqueira, arrumando um quarto de hóspede para quem quiser ficar. No Réveillon, por exemplo, o pessoal passou aqui, teve gente que teve que dormir aqui no chão, em colchão de ar, porque não tinha onde dormir. Mas eu acho que é um privilégio a gente conseguir ter isso, de entender as nossas necessidades, de tipo, a gente não precisa sair todo final de semana, a gente não precisa beber todo final de semana, tipo... Tem final de semana que a gente tira só pra organizar a casa, arrumar coisas e tal. Final de semana que a gente tira só pra descansar. E tem final de semana que a gente sai, vai pra São Paulo, faz coisas, né? Fazia muito tempo que eu acho que final de semana que a gente não fazia nada, sabe? A gente poder relaxar. Agora, trabalho e criatividade. Impacto da casa no trabalho de vocês. Produtividade, foco, criatividade. Falando por mim, tava muito difícil de conciliar o trabalho da casa com o trabalho, cuidar dos gatos, ter momento com a Ana, com os amigos.
tava muito difícil para mim. Até 2 meses atrás. Até 2 meses atrás, que foi quando eu encontrei exatamente, eu acho, o meu tratamento para o TDAH. Eu mudei o medicamento, eu comecei a tomar o CBD, o óleo de CBD, que eu não estava tomando antes, eu estava fazendo tratamento só com THC, agora eu estou fazendo com CBD também. O CBD já mudou da água para o vinho, o meu foco, as minhas, enfim, minha tranquilidade, minhas ansiedades e tal. E aí o meu psiquiatra conseguiu somar isso também, o Venvance, que eu tenho tomado há uns 2 meses, e assim, fazia muito tempo que eu não me sentia bem, sabe? E eu tô me sentindo bem agora. Eu acho que deu pra ver bastante. E bastante. agora eu tô conseguindo organizar minha vida porque eu tô me sentindo bem. Antes, tava tudo uma coisa em cima da outra. Eu acho que o Fê mudou bastante em relação a isso. E eu acho que junto a isso, a gente se assentou dentro de casa, né? Uma questão de você... É aquilo que o Fê falou, saber quem chamar quando acontecer tal coisa e... Tá, é jardineiro todo esse tempo, é piscineiro todo esse tempo, eu não consigo fazer, aceitar essa questão e conseguir focar em trabalho, lazer, enfim. Sim, e definir uma rotina também, E definir uma rotina. Eu finalmente defini uma rotina. A academia ajudou muito isso também, Nossa, né? A rotina de levantar cedo e ir pra academia. Quando eu conheci o Felipe, ele era noturno. Hoje em dia, 9 horas da noite a gente tá bocejando e 8 da manhã no máximo ele já tá em pé. O que é um privilégio, mas antes ele acordava meio-dia, tá, gente? E eu ainda quero começar a acordar ainda mais cedo, mas eu não vou fazer essa mudança no inverno, definitivamente não. Não precisa assim... Não, lá quando esquentar de novo eu pretendo começar a acordar umas 6 da manhã, não é nem para fazer mais coisas, é para fazer menos coisa. Para poder ler, eu adoro acordar, Para ler. eu poder fazer, porque a gente acorda de manhã, às vezes sempre um pouquinho atrasado, e é tudo muito na correria, eu quero começar a fazer as coisas sem correria. Sabe, acordar e poder até... sentar na frente da TV por meia horinha, ver as notícias, ver o esporte e tal. Eu faço isso, mas eu faço já na frente do computador enquanto eu trabalho, sabe? Aquela correria, então... Sim. Enfim. Criatividade, muita gente perguntou, muita gente, o ChatGPT falou algumas vezes de criatividade e eu não tenho essas questões de inspiração, assim, sabe? A minha criatividade para as coisas, ela vem muito do que eu estou consumindo no momento, de onde minha atenção está focada. Então eu posso ser criativo no centro de São Paulo, eu posso ser criativo no meio do mato, exatamente do mesmo jeito. O mato me ajuda mais na ansiedade, não tanto na criatividade. Mas isso eu acho que é o meu momento. Talvez em algum momento da minha criatividade pode ser que eu descubra alguma maneira de usar a natureza a favor disso. Eu acho que esse canal novo também é um pouco desse momento que a gente vive aqui agora. Mas você é muito... Eu acho que pelo Felipe trabalhar muito tempo com a internet... Ele meio que já sabe como ele funciona nesse meio. Então, você vê coisas tipo, cuidar de mato. Você já sabe como transformar isso num conteúdo. Sim. Então, não é que basicamente o lugar faça você ser mais criativo. O lugar me dá mais oportunidades. Exatamente. E aqui também perguntou, ainda nesse sentido do trabalho da criatividade, dificuldade com gravações. Eco, luz, cenário, clima, sons. Não, só ajudou. Eco... Lá em cima tinha, eu resolvi com meus abafadores. Aqui eu desci para o novo estúdio, tá com eco, mas eu vou resolver com os abafadores que eu já tenho há muitos anos. Luz, aqui tem muito mais janelas que tinha no apartamento, então a iluminação aqui é muito boa. Aqui é o lugar menos iluminado da casa, por isso que você tem uma luz ali, mas eu acho que nem precisaria ter colocado luz, porque tem 3 janelas aqui. Cenário, não preciso nem falar, a casa inteira é um cenário, todo canto aqui é um cenário. O meu apartamento, ele era muito bonito. Sim, você fez tinha como bons cenário. Cenários, eu fiz ele pensando em ser instagramável, mas o apartamento tinha 8 cantos, assim, 4 cantos para eu gravar. Aqui tem infinitos, então... e os sons, raramente a gente tem problema com sons, principalmente para gravar, à tarde tudo é muito tranquilo. Passa uns caminhões muito barulhentos na rua. Umas motos, mas é igual qualquer lugar do Brasil hoje em dia, eu acho. E é um período tipo manhã, provavelmente quando as pessoas estão indo pro trabalho, e noite quando elas estão voltando, muito indo. Específicos. Geralmente a rua aqui é bem vazia, então... E às vezes é o cachorro do vizinho latindo, uma máquina de cortar grama do vizinho. Máquina de cortar grama a gente escuta bastante. Mas é algo que tipo... Já virou um som ambiente. Exatamente. Assim. Relacionamentos e vida social. Faltam só 3 tópicos, tá? Como ficou a vida social com amigos e família? Acho que a gente já falou bastante sobre isso. Receber visitas. Fácil ou difícil? Hospedar mais? Dá para hospedar mais ou menos gente? Dá para hospedar muita gente aqui.
mas ainda não confortavelmente, porque a gente só tem o colchão que a gente dorme e um outro colchão, que é meio que de casal. E essa salinha. E essa salinha aqui que acho que eles nem estão vendo. Mas assim, a gente tá há um ano aqui. A gente tá então. construindo a forma para isso se resolver. E a gente deu muita sorte porque os meus pais há pouco tempo saíram de uma casa que era grande para um apartamento muito pequeno. E eles tinham muitos móveis que eles não estavam mais usando. E a gente conseguiu reaproveitar muitos dos móveis dos meus pais aqui. De graça não foi porque meus pais moram a 300 quilômetros daqui. Então o caminhão de mudança para trazer tudo isso foi muito caro. Mas mesmo sendo muito caro, foi muito mais barato do que se a gente tivesse comprado tudo. Não, sabe? o sogro e a sogra salvaram. Então... A gente deve muito a eles. Então quanto a isso foi mais tranquilo. Mas ainda estamos adaptando a casa para fazer muita coisa que a gente quer. Então. As pessoas visitam mais ou menos vocês agora? Olha, quando a gente morava no apartamento, a gente não recebia muita gente também, não. Mas eu gostaria de receber mais pessoas, mas é aquilo. A gente vai começar a receber mais em breve. A dificuldade de sair e ver gente, acho que a gente também falou um pouco da questão do transporte e tal, mas assim, distância daqui na casa da maioria dos nossos amigos é uns 50 minutos. Muitas vezes você mora na Zona Leste, você demora para chegar mais do que isso para chegar no centro. Então, sim, depende muito da hora que você também, sai, né? Então... da hora que você volta. Que nem ontem eu fui num salão, eu demorei 1 hora para chegar. Na volta foi 1h20, 1h30, porque pegou trânsito. Então, sim. Depende. Vizinhança, tem ou não tem? É bom ou ruim? Tem, a gente tem 2 vizinhos, o de baixo só fica o caseiro aí, o cara vem uma vez por dia, quando vem, e tá sempre o caseiro arrumando alguma coisa lá, fazendo alguma obra, eu não sei se o cara não mora, pretende morar, já morou, se usa de chácara, a gente não conhece. E o outro vizinho é um casal já mais velho, bem tranquilo também, tem um Ninguém faz muita festa, gente. Era uma preocupação deles, do dono da casa, se a gente fosse como fazer barulho. Como a gente era jovens, o casal é mais velho, que a gente vê que mora. Mas eu gosto, perguntou se a gente gosta, eu gosto da gente ter vizinhos, eu acho que torna um local mais seguro. Não, sem dúvida, convivência, eu me sinto mais seguro sabendo que tem gente. Na frente de casa não mora ninguém. Principalmente o cachorro, porque às vezes o cachorro começa a latir e a gente fica atento. Como a gente não tem, o cachorro do vizinho acaba... Enfim, nunca aconteceu nada, deve entrar muito rato ali, porque é todo dia que ele late. Sim. Penúltimo tópico, manutenção da casa. Já falei também, cuidados com jardim, piscina, calha, telhado, inseto, com tudo isso que está escrito aqui eu tive problema. É trabalhoso, o Felipe não venceu, mas ele foi um guerreiro e hoje a gente tem outros guerreiros com a gente. A gente tem um jardineiro, vem uma vez por semana. A gente não é igual uma vez por mês. Rodrigo Hilbert? Ah, não, o Celso Portiolli. Não é o Celso Portiolli. É o Celso Portiolli, né? É o Celso Portiolli. Falou que não paga... O outro, acho que é o outro. Não é o Celso Portiolli. É um que parece o Celso Portiolli. Dança Gatinho, dança. Que também faz programa igual do Celso Portiolli, né? O Rodrigo Faro. Rodrigo Faro. A gente não é o Rodrigo Faro, nós contratamos. A gente contratou. Eu tentei, mas o cara manja. Eu tentei. E eu tava limpando a piscina 2, 3 vezes por semana. O piscineiro vem uma vez por semana e deixa muito mais limpo que eu conseguia. Então... surpresas ou aprendizados com a manutenção o tempo todo, e eu gosto, né? O meu avô era carpinteiro, então eu vivia em obra com o meu avô, subia em telhado, eu empinava pipa no telhado de casa, quebrava, eu mesmo consertava as coisas. Gente, o Felipe, ele faz tudo, o Felipe é perfeito. Não, e antigamente ainda tinha a questão que, tipo, muitas coisas eu não sabia fazer, aí eu ligava pro meu avô. Muitas coisas a minha mãe sabia fazer por ser filha de carpinteiro. O meu pai também sabe fazer algumas coisas. Então eu sempre perguntava para alguém e tal. Hoje em dia com a internet, YouTube, principalmente ChatGPT, só não consigo fazer alguma coisa muito, muito difícil. Mas é isso que eu ia falar. O Felipe é perfeito nesse quesito. Porque, por exemplo, meu pai, que eu amo de qualquer... mais que tudo, ele não tem essa proatividade que o Felipe tem de pegar. Caiu a gravação de novo. Mas enfim, essa proatividade de pegar e fazer as coisas, o Felipe tem muito. E meu pai não tem, por exemplo. E minha mãe tem, porque ela pega e aprende. Hoje em dia dá pra aprender. Eu sou essa pessoa que não... O YouTube hoje a gente tem tutorial de tudo, né? O Felipe faz tudo. Quanto trabalho dá manter tudo funcionando? Muito. Muito. Reflexões finais. Valeu a pena a mudança? Sim, sem dúvida. O que vocês diriam pra alguém que pensa em sair da cidade pra morar no mato? Vaza, cara. Pense em tudo isso que a gente falou nesse vídeo. E mas vem. Se estiver disposto, vem. A gente super recomenda. Não temos vontade de voltar a morar em São Paulo. Em apartamento, muito menos, né? Não, tem muitos quesitos que você tem que averiguar antes de fazer essa decisão, mas vale pra gente, foi algo que... E calcula que você vai gastar
pouco mais do que você O aluguel. tá colocando. Você tá colocando, eu vou gastar isso com isso, isso com isso, isso com isso. Coloca um pouco mais, vai ser mais. Sim. Pretendem ficar muitos anos aí? Algo faria vocês voltarem para a cidade? Eu, como eu disse no começo, tava tipo, mano, dando contrato, até se a gente conseguir sair antes do contrato, talvez valha a pena. Mas hoje eu tô tipo assim, não quero pensar nisso. Se eu pensar nisso, eu vou ficar com preguiça de fazer uma reforma, pendurar uma coisa que eu quero. Se eu tô pensando em sair, eu não vou arrumar isso, vai dar trabalho tirar depois. Agora eu já tô tipo, não tô pensando em sair, então eu vou fazer as coisas... É igual pintar aquela parede de cor forte que você tem medo de enjoar, mas você só tá supondo que você vai enjoar. Então é tipo... Aí você vai ficar a vida inteira enjoada com a parede branca. Porque você não teve Por coragem medo de enjoar pintar, da parede preta que você queria, então... A gente... Hoje em dia é algo que eu não penso também. Eu sei que a gente tem um contrato aqui. Por mim, eu renovaria, mas eu não sei o dia de amanhã. Talvez pra gente faça mais sentido estar perto da capital, enfim, estar dentro de São Paulo por algum motivo, um projeto mudar, né? meu, do Felipe, enfim. Só o futuro dirá. Acho que é isso. Tem outras aqui, mas é muita coisa que a gente já falou, então o vídeo já tá muito longo, Vocês a câmera já não tá aguentam aguentando. mais a gente. A câmera no fio tá menos 5 graus negativos. Menos 5 graus negativos aqui, a câmera tá conseguindo esquentar de tanto tempo que tá esse vídeo já. E de tanto tempo que essa câmera existe também. Foi a primeira câmera aqui do canal, uma das. É isso, gente. Obrigado. É o tempo do fogo. É isso. Tempo do fogo. O fogo apagou. Já tô até com frio aqui. Até semana que vem. Tchau.